à luz da 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, especialmente nos seus artigos 9º, 10º e 11, configura crime de improbidade administrativa. É o desvio do policial e do recurso humano para fins diversos da atividade específica, atividade fim. Atividade fim de polícia com viatura é segurança pública. Não é fazer visita tranquilizadora com atentado, com a tentativa de roupagem de legalidade. Então que o senhor saiba desse posicionamento desse deputado, do deputado que aqui propôs o requerimento, que o ato que o senhor cometeu, a ordem dada, é ilegal. Mas se o senhor quiser permanecer na mesma toada do tenente-coronel Sérgio Henrique aqui presente, comandante do 31, que o senhor cumpre os memorandos do senhor, continua cumprindo. Mas se outro caso acontecer, eu vou pedir licença ao autor do requerimento. Vamos assinar conjunto, porque nós vamos trazer o senhor aqui novamente, enquanto nós não acabarmos com essa violação de direitos humanos, da intimidade, da vida privada, com esse patrulhamento, o que me faz lembrar, deputado Valonge, patrulhamento nos tempos da ditadura, patrulhamento psicológico. A gente tem que acabar com isso. Polícia Militar é órgão de administração direta, tem que cumprir lei, tem que fazer embasado em lei. E aqui, deputado Valonge, presta o código de ética aqui, por favor. Por que nós temos que bater tanto nessa tecla, deputado Arno Bexiga? Vou mostrar para o senhor aqui, ó, onde estão tipificadas as condutas que os policiais e bombeiros militares estão sujeitos à aplicabilidade da lei, não é memorando não, da lei 14.310. Artigo 13. São transgressões penais de natureza grave. Inciso 1º. Praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania, dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento operatório. O policial tem que respeitar direitos humanos, mas o dele não. O comando aplica severamente o código por conveniência. Esse me interessa. No caso do 31º Batalhão, interessou o caso do sargento Valdinei da Rocha. Mas o major, que estava transando com a sargenta, casada com a sargenta, dentro do batalhão, ninguém abriu sindicância. Ninguém transferiu o major, ninguém transferiu a sargenta. Então, eu vou esperar o comandante solucionar a sindicância. Nós vamos esperar. Para saber como é que vai ficar o outro caso. Porque nós vamos exigir a abertura. Porque lá, diferentemente do sargento Rocha, foi dentro da administração pública. Portanto, cometeram crime e transgressão disciplinar. Então, presidente, eu encerro as minhas considerações dizendo o seguinte: eu espero que o tenente-coronel Angelino, que é o ajudante, que é o assistente militar da presidência, que ele bata nessa tecla junto ao comandante-geral. Comandante, nós temos que rever isso. Sargento, porque senão nós vamos convocar o centro aqui direto até que haja uma solução. Eu até tenho uma sugestão a todos os deputados aqui da comissão. Seria a seguinte, não só rapidinho, nós todos poderíamos, com o procurador-geral do Vasque, que vai fazer um parecer, eu conversei com ele fora, essa comissão ir ao comandante-geral. O que você acha, comandante? Eu acho que a gente aqui num diálogo, já tem o requerimento aí. Então tá bom, então tudo bem. Eu acho que acompanhado do procurador institucional, do procurador adjunto institucional. Cabo Júlio, rapidinho, porque o Cássio gostaria de fazer, o capitão Cássio fazer um complemento. Ok, eu vou concluir. Eu estou aqui com a cópia da denúncia da senhora Valdinéia Lúcia de Miranda na corregedoria. Inclusive ela me informou, presidente, que ela havia dito lá na corregedoria que procuraria a Assembleia e a Comissão de Direitos Humanos. E que alguém lá, depois eu perguntei a ela quem da corregedoria, disse: não precisa ir lá não, deixa por aqui, não vai lá não. Orientação que deram a ela, daqui a pouco eu vou perguntar. Mas eu quero falar indagar o capitão Cássio. Capitão Cássio, estou aqui com o termo da senhora Valdinéia que diz o seguinte: que o tenente Paulo disse que precisava entrar na casa para ver o marido da declarante, que tinha ordem de um capitão para entrar na casa da declarante, que a declarante disse para o tenente: então me dá um mandado
que nesse momento o tenente Paulo não disse nada e caminhou na direção da declarante com a mão no coldre, em cima da arma de fogo. Que a declarante disse: se você entrar aqui em casa, eu vou soltar o cachorro. Que o tenente Paulo disse: se você soltar o cachorro, eu vou dar um tiro nele. Aí a minha pergunta é muito objetiva. Qual foi a ordem que o senhor deu ao tenente Paulo a respeito desse caso? Fizesse uma visita ao Cabo Nazareno e verificasse se ele estava precisando de alguma coisa, a situação da dispensa médica dele, somente isso. Mas a situação, a dispensa médica dele não havia sido homologada? Eu não tive acesso à dispensa. Nós recebemos uma ligação da sargenteação da companhia, informando o quê? informando que ele estava cumprindo licença em casa. Homologada? Aí eu não tive acesso ao documento. Mas mas a informação que a pergunta sargenteação do senhor deu... foi, se eu determinei, o que eu determinei? Qual foi a determinação? Que ele fosse visitasse o cabo. Tá. Visitar o cabo, na ordem do senhor, significa entrar na casa dele? Não, eu não sou juiz. Eu não disse que o senhor é juiz. Quem determina a entrada na casa das Eu pessoas? não disse que o senhor é juiz. Eu estou fazendo uma indagação com todo o respeito e gostaria que o senhor respondesse com o mesmo respeito. Eu não sou seu subordinado, o senhor tratar assim. Então, o senhor, por favor, responda com o mesmo respeito que eu estou lhe dando. Eu fiz uma pergunta ao senhor. A denunciante disse que o tenente disse que a ordem do capitão era para entrar na casa dele. E eu perguntei, a resposta é sim ou não? Na ordem da visita tranquilizadora, inclui entrar na casa do militar? Não. Só para concluir, presidente, Perfeito. que nessa unidade nós temos mais 6 sargentos que estão denunciando outras práticas de assédio moral, Perfeito. inclusive por outro tenente, que é o tenente Steve, que eu vou fazer posteriormente um requerimento à Vossa Excelência nessa comissão. Perfeito. Eu indago ao capitão PM Cássio, que tinha pedido a palavra. O que? Na verdade, eu queria só colocar, presidente, o deputado Sargento Rodrigues fez algumas considerações aí que eu acredito que levaram a confundir os dois casos, o de Lafayette com o caso do Canil. Lá no Canil não existe memorando, semelhante ao que o senhor falou lá em Lafayette. Então, a determinação, como eu já falei, foi para que fosse feita a visita. Acredito eu que, de certa forma, foi até feito já um julgamento de valor a respeito da minha atitude, falando que eu não tenho essa autonomia, mas não vem ao caso. Então, só deixar claro que o caso do Canil não se confunde com a questão da de Lafayette, com a questão do memorando, de documentação interna do Canil, determinando essa visita. O comandante do Canil nunca editou, até hoje, pelo que eu tenho conhecimento, qualquer documento nesse sentido. Nós temos, antes de passar para o corregedor, das entidades aqui e presentes, 4 inscritos. Vou dar 3 minutos para cada um. Primeiro, Raimundo Nonato Menezes Araújo, subtenente PM, diretor institucional da Ascomum. Bom dia, senhor deputado. Bom dia a todos, ao Sargento Rodrigues, ao Cabo Júlio, aos comandantes da Polícia Militar aqui presente, a senhora que teve a coragem de denunciar esse caso. Eu tenho certeza que milhares de esposas de policiais militares a senhora está representando aqui neste ato. Nós estamos aqui hoje porque isso vem acontecendo na Polícia Militar há muito tempo. Não só esse caso de inviolabilidade da residência, da casa, do lar das pessoas, como também da intimidade dos policiais militares, mas a questão do sargento da Conselheiro Lafayette também, que nos preocupa muito. Essa questão de você ser comandante de um destacamento, ou estar como comandante de um destacamento, sem ter o direito sequer de usar o fardamento, que é o uniforme que a Polícia Militar e o Bombeiro Militar utiliza dioturnamente durante o cumprimento de suas missões. É muito constrangedor da sua parte, eu tenho certeza, de você comparecer ao fórum, você comparecer à prefeitura, comparecer à Câmara Municipal e às diversas atividades que um comandante de destacamento tem que cumprir, tendo que levar um policial ao seu lado. Tudo bem que você poderia levar, mas eu acho que você tinha que ter pelo menos o direito de usar o seu fardamento, de usar
aquele uniforme que todos nós, policiais militares, temos o direito de utilizar. Com relação a esse caso... Há um caso previsto, por exemplo, da arma com laudo psicológico que mostre alguma tentativa autodestrutiva da pessoa. Mas a farda, autoextermínio, mas a farda é um absurdo, uma arma dessa. Isso aqui nunca tinha chegado aqui ainda não. Mas a arma sim, a arma pode ter uma medida de segurança com um laudo psicológico que se recolhe a arma. Sabe? A particular não poderia. Então continua, Raimundo, desculpa só de colocar, mas eu concordo com a sua Só para esclarecer o que eu acabei de falar, existe também as normas da Polícia Militar que o comandante operacional ele tem que estar em condições de exercer a sua função. Se o policial militar não está em condições de exercer a sua função, afastado, de usar o seu armamento, de usar o seu uniforme, ele então não poderia ser comandante de destacamento. Porque ele coloca em risco a vida dos outros, no caso de necessidade de uma intervenção. Mas para apunhar pode. Então é o seguinte, são questões que nos preocupam. Nós estamos aqui tomando conhecimento de um caso que veio à tona, mas são milhares que acontecem no dia a dia, dioturnamente na corporação, tanto Polícia Militar quanto Corpo Bombeiro. A gente preocupa com um oficial da Polícia Militar que tem o entendimento de que ele pode chegar meia-noite na casa de um policial militar, simplesmente porque ele é policial militar, está subordinado a ele se achar no direito de invadir a casa dessa pessoa, ou seja, de violar o domicílio dessa pessoa. Nós gostaríamos que tanto os oficiais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, quanto os sargentos graduados, aqueles que recebam alguma ordem, tenham a preocupação em discernir se aquela ordem é legal ou ilegal. Se aquele horário que ele vai cumprir aquela ordem, mesmo que ele tenha que cumprir... Artigo 5º, lá é inviolável. Tem que ter o discernimento de cumprir essa determinação. Se ela é ilegal ou não, ela se tornou muito mais constrangedora por ser cumprida nesse horário de meia-noite. É uma coisa inconcebível para um oficial da Polícia Militar cumprir uma ordem nesse sentido. Raimundo, agradecemos muito agradecendo aqui pela... Nós que agradecemos. Nós estamos à disposição, sempre que for necessário. Leonardo Sidney Pinto.